Marcos Guimarães. Boa noite, Pirula. Por que você acha que no Brasil não existe uma graduação em paleontologia? Um país enorme desse, com tanto potencial em pesquisa, eu realmente não entendo. Marcos, eu vou te responder isso porque eu acho que é uma coisa que vai mais além do que absurdo que não temos. Na Argentina, por exemplo, você tem uma graduação em paleontologia. E a Argentina tem fósseis em todos os estados, em abundância, de várias idades diferentes. Tem um museu em cada cidadezinha pequena, em qualquer canto. Tem um museu em cada capital. Tem paleontólogo até não poder mais. E eles dão muito valor à questão do patrimônio histórico, fossilífero e tudo mais lá, né? Então eles consideram isso como uma prova de que a Argentina é um país muito, 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 muito importante para o mundo. De fato tem realmente sua relevância. E fossilífera realmente é muito destacada. É uma atividade histórica lá na Argentina, começou com os irmãos Ameghino, né? o Florentino e o Carlo Ameghino, lá no século XIX, e foram os primeiros museus de história natural da América do Sul, com todas aquelas histórias pesadíssimas lá de zoológico humano e o caramba 4, mas do ponto de vista de paleontologia não dá para dizer que não começou muito cedo, né? E com pesquisadores natos na Argentina, né? E não com pesquisadores gringos, como foi aqui no Brasil. Quer dizer, teve pesquisador gringo, teve até o Darwin, né? O Darwin pegou fóssil lá na Argentina, né? Mas, no caso, realmente, né, as rédeas vieram muito cedo na Argentina. Então, eles têm esse histórico de paleontologia. E a graduação em paleontologia que surgiu lá, ela surgiu justamente porque você tem um mercado de trabalho vastíssimo para isso. Você tem uma valorização muito grande disso. E você tem um sistema lá que ele não é exatamente de contratação, que nem a gente tem aqui de concurso. Lá você tem o CONICET, que é como se fosse o CNPq deles, uma coisa assim, que é o que dá o salário dos pesquisadores. Você vai renovando o seu salário com o tempo, à medida que você vai demonstrando produtividade, e isso pode ser até o fim da tua vida. Então, você pode acumular, por exemplo, tem muita gente que tem um salário CONICET para pesquisa e um salário dando aula numa universidade, por exemplo. Então, você consegue, com uma graduação em paleontologia, né, se você tiver, obviamente, alguma produtividade, tiver algum talento, né, você consegue viver disso. E vai lá e pega a tua bolsa ou o teu salário, né? Enfim, não sei como chamar, né? É uma beca CONICET, né? E aí, com isso, você consegue trabalhar. Você entra, obviamente, em contato com... né? Eu acho que os museus têm seus funcionários mesmo contratados. Não sei se são os pesquisadores, mas eles têm os funcionários mesmo que são contratados. Mas aí é outro sistema. Eu não sei de cabeça. Então, lá faz algum sentido graduação em paleontologia. Aqui no Brasil, eu vou discordar que faça sentido. Porque a graduação em paleontologia, por mais que aqui você tenha, assim, riquezas fossilíferas extraordinárias, talvez uma graduação em paleontologia no Ceará seria uma coisa incrível, por exemplo, você restringe tanto a área de atuação da pessoa, mas tanto. Eu acho pouco provável que um paleontólogo aqui, que turmas e turmas formadas exclusivamente em paleontologia consigam arrumar emprego. Entende? Já está difícil para biólogo, que é uma área muito mais ampla, que você pode ser de paleontólogo a consultor ambiental a laboratorista de exame. Né? Você tem um monte de coisa. A professor de biologia, por exemplo. Aqui no Brasil, você vai dar aula de paleontologia nas universidades. Geralmente é 2 horários no terceiro semestre, sei lá, só das faculdades de biologia e das de geologia. Cara, é muito pouca coisa. É muito pouca vaga. A menos que você tivesse turmas de 5, 6 pessoas, o resto vai ser desemprego, até não poder mais. E um desemprego de pessoas que não vão ter muita maleabilidade para poder arrumar outro emprego. Entende? Porque a paleontologia vai ser muito, muito, muito específica. Você não tem uma demanda tão grande assim das petrolíferas. Muito pelo contrário, está tendo toda essa treta com relação à extração de petróleo. Você não tem uma demanda tão grande assim em universidades, você não tem uma demanda tão grande assim em consultorias de paleontologia. Existem, mas não sei uma demanda tão grande assim a ponto de absorver turmas e turmas se formando, sei lá, em que lugares, né, do Brasil, né, e, sei lá, se tiver 3, 4 cursos de paleontologia no Brasil, pronto, se cada um deles formar 60 pessoas, pronto, você tem, sei lá, 240 novos paleontólogos por ano que não vão poder fazer outra coisa que não seja paleontologia,
né? Enquanto que a gente, que é formado em biologia, por exemplo, pode dar aula de biologia, que é uma maneira. Pode dar aula de, sei lá, de zoologia geral, de botânica. Botânica eu talvez não conseguisse, mas eu consigo, vai. Só correr atrás que você consegue, você relembrar todas as coisas. Né? Aula de, sei lá, de ecologia, talvez. Né? Paleontologia não, fica uma coisa muito restrita, né? E na geologia também, mesma coisa. Então, não vejo que um paleontólogo poderia ser elencado para dar aula de sedimentologia, por exemplo, num curso de geologia, que já são poucos. Você tem poucos cursos de geologia no Brasil. Geologia é um dos cursos no Brasil que forma menos profissionais por ano. Simplesmente porque você tem poucos cursos de geologia no Brasil. E as turmas finais são pequenas, né? Assim, tinha ano, eu não lembro, na época que eu tava mais por dentro e que as coisas estavam diferentes também, né? Foi uns 10 anos atrás. Eu lembro que teve ano que eu acho que formou 150 geólogos no Brasil inteiro, no ano. Tava formando 150 geólogos, uma coisa assim. Era muito pouca gente, porque você tem muito pouco curso de geologia. Então não faz muito sentido você ter uma graduação de paleontologia no Brasil. Eu não vejo, pelo menos, um sentido nisso. E mesmo na Argentina eu teria meus questionamentos, mas lá eles realmente têm uma infraestrutura para isso. Aqui no Brasil, eu não acho que vai ser vantajoso para ninguém.